Depende do segmento que você tá atuando, acima de tudo, porque alguns segmentos dependem muito mais dessa dinâmica de lançar homeopaticamente, né, em drops, né? Você ir lançando ou de 4 em 4, ou lançando uma música por mês. O que mudou foi exatamente isso. Você agora tem várias estratégias que podem funcionar. Você tem que ver o que o seu público está a fim de fazer. Né? Então, essa troca é muito importante. Você fazer essa leitura é muito importante. No meu caso, por exemplo, quando a gente começou a fazer um novo capítulo e veio a pandemia, a gente sentou para discutir se nós lançaríamos singles ao longo da pandemia para ir mantendo as pessoas curiosas com o disco, ou se a gente seguraria tudo e lançaria como disco. Como disco, sim. Como sempre foi, né? Digamos assim. E com isso pensar numa ordem, pensar numa história do disco. A gente optou pela segunda parte. Por quê? Porque a gente confia muito no público e o meu público foi forjado à base de disco, como você mesmo falou. Totalmente. À base de álbuns. Sim, né? de sentar e ouvir aquilo lá e entender que tem uma sequência. E tem um movimento interessante no meu público, que todo disco que eu lanço, que eu percebo que há uma renovação de público, ou seja, eu atinjo um pouco mais de pessoas do que eu atingia antes, né, e o database vai aumentando, essas pessoas que chegam, a primeira coisa que elas fazem é voltar nos primeiros álbuns e ouvir todos os álbuns de novo. Então, se existe esse efeito aditivo, não fazia o menor sentido eu ficar lançando disco homeopaticamente. Eu poderia quebrar uma corrente, quebrar um hábito deles, né? E eu acho que você respeitar o que o seu público quer é primordial, porque é ele que é o patrão, né? Ele que decide tudo, ele que te suporta, ele que te... Nos dois sentidos. Né? E hoje acho cada vez mais, né? Exatamente. Mas essa dinâmica, Fernando, ela é muito particular, né? Ela é muito particular. Não tem uma receita, né? Não, porque um pouquinho antes de eu lançar o novo capítulo, eu lancei um projeto com o Dudu chamado A2, que era só de músicas, só regravações de grandes sucessos em formato intimista. Eu e o Conrado Góes, meu guitarrista, em guitarra e voz. A gente fez. A gente gravou tudo ao vivo num lugar em São Paulo, com vídeo, tudo. Então era um álbum áudio e vídeo. Né? E aí a gente conversou. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai lançar? E aí o Dudu falou, vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar em 3 locações distintas, 3 cenários distintos, e dividir em 4 músicas cada cenário. E aí a gente lança em 4 singles. A gente lança num mês, uma atmosfera, no outro mês, e aí no final do ano a gente lança o álbum completo, com o vídeo completo no YouTube, para as pessoas sentarem. Só que aí, na ordem que a gente quiser. Então a gente primeiro vai lançar as locações no formato que a gente gravou, depois a gente lança o álbum como a gente quer que as pessoas ouçam. Aí eu falei, pô, legal. E até foi bom experimentar essa maneira, né? E como tinha visual, como tinha áudio, vídeo e tudo, não sei o quê, funcionou muito bem. Funcionou bem. Acabou cumprindo muito bem o seu papel. Então, para você ver que mesmo dentro de um perfil de um artista que está acostumado a lançar tudo em bloco completo, você fracionar, dependendo do projeto que você vai apresentar e da forma como você vai apresentar, também funciona. Eu acho que o que sobra de tudo isso é mais dinâmico, é mais interessante você pensar nas estratégias que você vai fazer e você saca rápido o que está funcionando. E também, por outro lado, é fácil de você recalcular a rota. Né? Dá para consertar no meio do caminho. Exatamente. Quando eu comecei a lançar, quando eu comecei a minha carreira, você tinha os suplementos das gravadoras que você tinha que respeitar porque você tinha uma fábrica né, manufaturando aqueles álbuns. Né? Então você... não sei se eu quero lançar em setembro, estou pensando em outubro. Era um efeito dominó sem fim. Assim. Você corria o risco de já não conseguir cumprir. Porque
conforme o cara dava start na produção do disco, você já tinha as lojas sendo acionadas para comprarem esse estoque e, ao mesmo tempo, já ir calculando reposição de estoque. A loja que não... Aí tinha a loja que não paga bem, que também não vai receber, mas a praça é interessante. Então, assim, era uma logística que era uma maluquice. E lançou, tá lançado, né? Exatamente. E hoje não. Hoje você sabe que vai chegar nas pessoas no horário que você quer, no momento que você quer e do jeito que você quer. Isso é muito interessante. Né? Agora, algoritmos, numerais e remunerações à parte é sim muito interessante. Essa outra parte ainda tem muito que melhorar. Muito. Você tocou em algoritmo, e aqui eu como produtor de conteúdo e internet, a gente sofre pra caramba porque é uma mudança constante, né? Sim. Como que é na plataforma de streaming de música? Também essa luta para saber entregar, tem que usar métodos, né, diferentes para que ele alcance mais pessoas? Como que funciona? É um método conhecido desde os primórdios da humanidade, né? O bom e velho capitalismo, né? Pagou, você chega. É mesmo. É fácil, é simples assim. Também aqui. Porque você hoje as plataformas digitais, o que movimenta realmente o algoritmo são as playlists. Tá. E as playlists, elas são... não é que elas são pagas, elas são criadas por criadores digitais. Tá. E isso custa, entendeu? Custa. Você tem que ter, para estar nele lá. Para estar lá, você tem que aportar. E só que a diferença é que tem muito. Tem muitas. Então, na hora que você soma, a conta da padaria fica alta, entendeu? Alta. Então, você tem que... O que eu penso disso é, ok, essa é a regra do jogo, todo mundo sabe, beleza, funciona. Era rádio, hoje é playlist. Ok, todo mundo sabia que era assim e tá tudo certo. Não adianta reclamar depois do jogo andando. Você entrou nele, você sabe como é que é. O que eu acho é que o modelo, de certa forma, ele cria somente o mais do mesmo. Ele não cria a suposta... democracia, a suposta alta variedade que a gente imagina que um universo livre desse, de que você abre o seu celular e ouve o que você quiser, eu falo, é uma grande mentira. Você não ouve o que você quiser, você ouve o que o algoritmo jogou na tua tela. Né? E eu, como sou não só um fornecedor de conteúdo, mas sou um grande consumidor também, há muitos anos, sempre fui, eu tenho as minhas playlists que eu monto. Eu faço isso também. As minhas são minhas. Eu não vou na playlist. Eu também não faço isso. Eu ouço as playlists onde estão os meus discos, eu fico lá olhando para sentir a dinâmica, ok, beleza, assim, mas eu não tenho o hábito, a não ser playlist de corrida, quando eu vou correr, que aí eu preciso de uma... Bem, eu vou correr 1h30. Então, deixa eu ver. Aí eu olho, essa aqui tem 1h30, é de artista. Ah, legal. Bem, a maioria daqui eu gosto, beleza. Dou um play e vou correr, entendeu? Isso eu faço, mas usualmente eu não tenho o hábito de... Por quê? Porque o algoritmo acha que me conhece. Ele não me conhece. Entendeu? Ele não me conhece. E eu já provei isso. Ele falou assim, aquela parte assim, talvez você goste disso. Eu falo, hã? Quê? Como? Se você ouviu isso, você também deve gostar disso. Se você ouviu isso, você gosta disso. Eu falo, cara, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, você tá maluco. Aí eu sou criterioso, eu fico batendo boca com o telefone. Então, assim, pelo amor de Deus, assim, eu não funciona para mim. Pode funcionar para um monte de gente que tá aqui no trabalho, dá um play, é rapidinho. Já era, né? Só que isso gera número. E automaticamente gera número para quem? Para quem aportou para essas playlists. Então, eu acho que cria uma certa distorção. E obriga os fornecedores de conteúdo a terem um suporte financeiro que é incompatível com o quanto que volta. Essa que acaba sendo, para mim, a grande questão. Né? Porque você pode ter milhões de seguidores na plataforma, mas você não vai ter esse mesmo numeral aportado financeiramente para justificar o investimento. Você está sempre correndo atrás. O aporte é sempre muito mais caro do que quanto volta, né? nas plataformas digitais. Então, assim, eu acho que isso acaba sendo... Esse equilíbrio precisa existir. Enquanto no disco você tinha o montante de disco vendido é relativamente menor, é bem menor do que tem aqui, né? Mas os contratos eram mais sólidos, não era mais transparente, mas você entendia mais ou menos e você conseguia prever o quanto que vai ir e voltar de receita, principalmente para quem tinha selo, essas coisas. Agora, quando você vai para cá,
é muito doido, porque você vê números assim da música atingir números de... a música atingiu 1 milhão de views. Opa, então que maravilha. Aí quando vem a prestação de contas, você olha e fala, mas peraí. Aí quando você vai ver o quanto que se paga por clique, é aí que está a injustiça. O pagamento é por play. É por play. Tá. E é tipo 0,0000060 alguma coisa de dólar. Aí você fala... Aí quando você fala assim, então, para começar a ter graça, é de 3 milhões para cima. E aí você cria, então, o que eu falo que cria o mais do mesmo e cria o eterno buraco que ou você é mainstream ou você não é ninguém. Tá. Quer dizer, e isso não é verdade, né? Isso não é, isso está a milhas de distância de ser verdade, né? Porque teoricamente é isso que movimenta o investimento nos artistas para shows, para compra, não sei o quê, e para branding e tudo mais. E aí você cria o mais do mesmo, porque os que têm 3, 4, 5, 10 milhões é que a gente brinca, né? Eles não precisam, né? Mas é onde está indo o dinheiro. E quem precisa de suporte, que precisa aparecer, e que essa ferramenta seria o grande virador de jogo, né? Acaba não cumprindo o papel, porque fica um lance, você lança e fica ali num nicho muito pequenininho, muito reservado, e que não acaba que a gente vê, os investidores olham e falam assim, não compensa investir nisso. Né? E quando, na verdade, é quem é pequeno que precisa ser investido e quem é grande deixa seguir que já é grande. Essa seria a lógica, né? Mas não é. E a sensação é que você nunca sabe o que está acontecendo de fato, né? Não, você nunca sabe o que está acontecendo. Não é sensação, é um fato. Você não sabe o que está acontecendo. Agora, Pedro... Eu, pelo menos, não sei. Se alguém sabe, me conta aí. Conta pra gente, deixa comentário.